Ô, Júlio, eu acho que foi uma boa coletiva do Felipe Luiz, talvez uma das coletivas mais sensatas dele nessa temporada de 2026. Respondeu tudo, não esteve numa, digamos, sinuca de bico como ele esteve diante do Lanús, que ele mais se defendeu do que realmente tentou explicar a derrota para a equipe argentina. Claro que ontem era muito mais confortável depois da classificação, depois do 8-0 para cima do Madureira, e diferente do cenário de pressão que vinha das arquibancadas, por mais que, depois do resultado, a torcida ainda cobrasse nas arquibancadas e gritasse que era um time sem vergonha. Até a respeito disso daí, que tem gente que fala, poxa, mas esse time do Flamengo não é sem vergonha. O torcedor do Flamengo sabe que não é um time sem vergonha. O torcedor sabe que é um time que conquistou títulos. Mas essa forma de se expressar time sem vergonha é uma forma que o torcedor utiliza já há décadas. Pode ser que mude a forma de gritar na arquibancada? Pode, mas é um coro que ele meio que se nacionaliza para qualquer cenário quando há um momento de turbulência, de crise. Então o torcedor sempre vai gritar time sem vergonha. Até que alguma torcida crie alguma coisa diferente que se popularize. Mas até então, esse sempre vai ser o grito, não só no Flamengo, mas no Vasco, no Corinthians, em qualquer equipe que seja aqui em território nacional. Eu acho que o Felipe Luiz, no fundo, ele sabia que o cenário para ele era complicado, assim como qualquer outro treinador. Ele já viveu isso enquanto jogador de futebol no próprio Flamengo, onde treinadores que viveram situações semelhantes como essa acabaram caindo, como o Vitor Pereira. E parece que o Flamengo vive em círculos, né, cara? Ele já viveu isso e volta a viver. E o Flamengo, cara, a todo momento, ele tenta ser algo que ele não precisa ser. Porque o BAP falou recentemente numa entrevista que ele quer que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas. E vai em busca agora de mais um treinador estrangeiro. Ora, o Flamengo tinha o melhor treinador do Brasil. E ele opta por romper essa relação por 2 meses ruins dentro de um trabalho que vem desde outubro de 2024. Se existia a ideia de ter o Felipe Luiz até 2027, com que convicção o BAP tem, em 2 meses de trabalho, que isso não pode dar a volta por cima? Repito, eu acho que a torcida do Flamengo ela cobrava para que o time melhorasse com o Felipe Luiz, mas não queria a demissão de fato do treinador, que é flamenguista, que é de raiz, que é cria, né? Digamos assim, na forma de torcer pelo clube de coração. E ver agora mais um estrangeiro que, cara, o Leonardo Jardim pode ser um técnico com um currículo maior do que o Felipe Luiz, tem 51 anos de idade, é mais velho do que o Felipe, mas eu tenho dúvidas se ele realmente vai conseguir manter o sarrafo onde o Felipe Luiz deixou. Eu acho que o Felipe Luiz ele conseguiu quebrar um paradigma muito grande, porque antes se comparava com o Jorge Jesus. Ele conseguiu, pelo menos, sepultar aquela imagem, aquele fantasma do Jorge Jesus, que sempre era pedido quando existia um momento como esse de turbulência dentro da Gávea. E agora, cara, qualquer treinador que chegar ao clube, ele vai ter essa comparação direta com o que o Felipe Luiz conseguiu fazer. Ele só não conseguiu, cara, o título da Recopa Sul-Americana em relação ao que o Jorge Jesus tinha conseguido. Chegou à decisão, inclusive, também do Mundial de Clubes e só caiu nos pênaltis, coisa que o Jesus não conseguiu, caiu na prorrogação para o Liverpool em 2019. Eu não quero comparar trabalhos, eu acho que até o trabalho do Jesus foi melhor do que o trabalho do Felipe Luiz, dentro daquele contexto de futebol naquela época e dentro do elenco que o Flamengo tinha em relação aos outros adversários, mas o Flamengo não tinha o banco de reservas que hoje tem o Felipe Luiz. Só que é uma pressão muito grande, cara, que o Leonardo Jardim vai chegar ao Flamengo, uma pressão grande também ao José Boto, que, como muito bem disse o Cereto, é um mensageiro hoje, não é um diretor executivo, ele é apenas um mensageiro do presidente do Flamengo, BAP. Ele não se impõe em absolutamente nada, assim como ele não se impôs quando o BAP disse que era para o time principal voltar a jogar a partir do jogo contra o Vasco. Foi o Felipe Luiz que disse que não concordava com aquilo. Aquela discordância já foi mais um elemento nessa relação arranhada entre o presidente com o técnico do Flamengo. E o Boto, sinceramente, ele, para mim, não é o diretor executivo que
o Flamengo trouxe e que talvez a torcida esperava na sua chegada. Porque qualquer estrangeiro que venha hoje para o futebol brasileiro, e principalmente ao Flamengo, depois da vinda do Jesus, é colocado num patamar como se fosse algo realmente fora do comum. E desculpa, torcida, e desculpa, BAP. Nem todo estrangeiro vai vir aqui e vai fazer um trabalho espetacular, como outros treinadores já conseguiram fazer e que são brasileiros. Não vão conseguir. Espero que o Leonardo Jardim mantenha esse bom trabalho. Até creio que ele vai conseguir fazer um bom trabalho pelo elenco que ele tem em mãos. Mas ele vai ter que comer o pão que o diabo amassou por esse momento que o Flamengo vive e da forma como demitiu um ídolo da torcida e um ídolo da história do clube. Então, eu acho que faltou feeling por parte da diretoria do Flamengo, faltou um pouco mais de jogo de cintura para tomar essa decisão. Teve muito culhão, presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, de tomar essa decisão agora, às vésperas de mais uma final, e diante de uma pessoa como o Felipe Luiz. Mas se vai dar certo ou não, eu tenho minhas dúvidas. Sinceramente, tenho minhas dúvidas do Flamengo realmente repetir aquilo que foi 2023, porque, como eu disse agora, o Flamengo vive em círculos. O Flamengo é uma verdadeira ciranda. Quando você acha que vai ter um momento diferente daquilo que já viveu, vem uma situação como essa, em um dia como esse, tão marcante, em uma data de aniversário do maior ídolo da história do clube, e também do Júlio César e Geller. Deixo aqui também o meu abraço aos dois. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.